Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitora Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, Mônica Leitora Erudita. Fica aí a dica. Vou deixar esse vídeo no Scooby e peço que você me siga nessa rede literária. Deixarei na descrição do vídeo minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo de presente, e peço encarecidamente, se você for adquirir algum produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você poderá ajudar, estar ajudando, né, algum produto de conteúdo digital. Hoje eu trago as minhas leituras no mês de agosto e estou feliz, foram 9 leituras, claro que muito quadrinho, mas também teve prosa. Eu quase terminaria um 10º livro, mas aí eu tive que devolver na biblioteca, porque tem que ter aquela quebra de empréstimo, passar um tempo, para pelo menos 20 a 48 horas para poder renovar. Aí na pública esse livro não tinha, aí eu paciência. Mas a maioria dos livros que eu irei falar não estão comigo, porque foram de biblioteca, que só tem 2 que são de fato meus. E aí vou usar esse caderninho como apoio, tá bom? Eu tiro óculos porque esse óculos é para longe e eu não enxergo bem de perto com óculos. Então, a primeira leitura que eu fiz nesse mês de agosto foi A Longa Marcha. Esse livro, inclusive, eu ganhei de Edviges, que ela tem um Instagram literário, gerencia o canal do seu sobrinho Davi Idiomas, e ela me deu de presente. E A Longa Marcha é um dos livros do King, que é conhecido como pseudônimo, né, de Richard Bergman. Sei que agora está rodando um filme, e para quem não conhece, aqui vai contar a história de um rapaz, o rei, ele entra nessa coisa de participar de uma competição com a longa marcha, isso no território estadunidense, mas numa pegada meio Jogos Vorazes, em que é televisionada, em que a nação para assistir. E esses meninos, eles vão fazer uma quilometragem de marcha, e eles não podem parar no caminho e eles não podem cometer algumas infrações. Em cometendo, eles recebem advertências, o limite são 3 e depois eles são abatidos. E é legal porque quando o rei vai participar dessa marcha, aqueles meninos conversam entre eles, um tenta motivar o outro, mas também tenta meio que não fortalecer tanto, porque a vida deles depende do abatimento e da morte de um para que o outro sobreviva, né? No final ficam só 3 competidores, mas é o rei, ele é o grande ganhador. E o que se ganha é aquilo que você quer dentro dessa perspectiva. Eles conjecturam várias coisas sobre o prêmio, reescolheu dele. O final ficou para mim meio em aberto, não gostei tanto, mas acho livrão, acho um livro pesado, e essa perspectiva de tudo ou nada, a vida por um algo, e super recomendo essa leitura. Obrigada, Thaís Vista, por esse presentão. A outra leitura que eu fiz foi de Bordados, da erradicada francesa Majone Sapatry. Ela é do, não lembro o país, mas é um país do Oriente Médio, um país mais fechado, e ela é muito conhecida por outros quadrinhos, como Persépolis, e Bordados ele vai tratar sobre... são mulheres, né? E vai tratar... vai ter aquele momento que vai falar sobre o samovar, que é uma espécie de chá muito comum no Oriente Médio, e elas vão falar sobre bordados, que na verdade tem a ver com não a borda em si, o bordado em si, mas tem uma conotação de pureza sexual em relação à mulher antes do casamento, no sentido de não
fugir da castidade e se manter virgem para o casamento. Algumas mulheres burlam isso, mulheres de poder aquisitivo, com intervenções cirúrgicas, e vai tratar muito de relações familiares e da imperfeição, muitas vezes, e da opressão que muitas vezes uma sociedade impõe sobre a mulher em detrimento do homem, né? E mostra mulheres que burlaram de um jeito ou de outro esse bordado, essa pureza sexual e a frustração e a alegria do que elas puderam ou não vivenciar. Eu acho um pouco exagerado, um meio ativista, não gosto tanto. Acho que foi no Irã, eu acho que ela é iraniana, essa quadrinista, e super recomendo, apesar de curtinho, é bom. Outra leitura que eu fiz foi A Diferença Invisível, é uma graphic de Caroline e Julia Daches, e aqui ela vai falar sobre a síndrome de Asperger, que é muito conhecido como os espectros do autismo. Ela vai falar sobre a vida dela de formação de trabalho, carreira profissional, relação com amigos, famílias, namorado e as dificuldades que ela tem como pessoa que tem essa síndrome e a sua percepção sobre a sociedade, sobre o outro e o olhar do outro sobre isso. Eu vi que na França é meio que banalizado, no sentido de desprezado a questão do autismo, da síndrome de Asperger, e ela mostra a questão da descoberta, do diagnóstico, da vida pós-diagnóstico. É um quadrinho muito tocante, sensível, mas também um quadrinho de esclarecimento. Super recomendo. Achei a paleta de cores e o traçado belíssimo. Aí outro quadrinho que eu li foi, na verdade, mangá, Crônica dos Leais Guerreiros de Satsuma, volume 1. Eu sei que tem até o 3, mas na biblioteca pública não tem os 3, só tem o 1. E é de Hiroshi Imata. E aqui ele vai tratar da história de um guerreiro. Esse guerreiro, ele é um homem comum do povo que não aceita a opressão dos samurais. Os samurais, eles passam muita fome, passam muita dificuldade e eles oprimem um pouco a população, já que não podem se opor ao imperador, né? E aos donos dos feudos, dos proprietários de terra. E ele é desprezado como comedor de batata. E lá existe uma espécie de ritual que é o Iematou, que é uma espécie de competição em que alguém que no caso, comete um crime, ele pode, ele pode sobreviver e ter sua liberdade, o perdão do crime, desde que ele sobreviva a esse Iematore, que é uma espécie de competição em que todos vão atrás daquela pessoa para matar. E ele consegue sobreviver e meio que ajuda a criar, junto com esses outros samurais, uma revolução naquele local, porque existe uma obra de contenção de chuvas em que a população ela tem que sofrer muito, se doar muito com seus bens, enviando os guerreiros também, os samurais, para essa reforma, para essas obras de contenção, que na verdade são obras paliativas que não solucionam o problema. É um mangá muito bom, de ação, muito gostoso. E esse herói, o Shiba, ele é muito. Esse herói, ele é muito emblemático nisso, quando ele promove, junto com esses samurais, essa revolução. Eu entendo que, em parte, deve ter um escape também real, no sentido de ter resquício de feição, exato do que historicamente também aconteceu naquela região.
e acho um quadrinho muito bom. Pena que não tem o 2 e o 3, esse mangá, mas se tivesse eu leria. O ruim da gente pegar mangá, assim, quadrinho, graphic, de continuidade nesses espaços públicos, é essa questão. De às vezes a gente querer ler a sequência e não haver. A outra leitura que eu fiz, eu não fiz resenha, depois eu me arrependi. Foi um livro que eu peguei também na biblioteca, As Outras Testemunhas, de Svetlana Alexievich. Será que se pronuncia assim? Penso que não. Mas aqui vai contar sobre crianças que viveram a guerra, crianças soviéticas na atual Rússia, e vai falar sobre o cerco de Leningrado, vai falar da brutalidade dos soldados alemães em relação à população civil, desculpe, e até o vitupério dos corpos. Desculpa, pessoal. Eu vou pegar uma aguinha, só um minutinho, é um minutinho. No meu quarto de dormir tem essa garrafinha. Eu estou muito resfriada, mas já está indo embora. Mas quando eu falo, aí dá essa tosse seca. E logo na gravação, me desculpem. Mas continuando. E mostra essa brutalidade dos soldados em relação aos mortos, às vítimas, fazendo até vitupério de corpos de não só matavam uma mãe, um pai, uma criança, um bebê. Tinham que massacrar, tinham que pisotear, tinham que, se possível, até muitas vezes esmagar ossos, crânios. Isso é muito forte, mostra a crueldade deles e a pressão também que eles sentiam, porque se a gente for olhar de forma crítica uma questão da guerra, os soldados em si, eles não são nem inocentes e nem culpados. A maioria obedece ordem. Né? A questão do nazismo é algo assim, e aqui está implícito na obra, é mais forte e mais criminoso porque existe uma crueldade nesse sentido. Né? Porque depois da Segunda Guerra foram se estabelecidos limites em relação a procedimentos tanto de artilharia como bombas e o trato em relação à população, né? Genocídio é crime, tortura é crime e o uso de algumas substâncias também. Então é muito forte, muito pesado, mas eu gostei muito da leitura. Eu pego esses livros, aí eu fico, quando eu estou lendo, eu sinto aquela carga super negativa de tristeza pela violência em si. Mas depois que eu supero e consigo ler tudo, eu acho uma maravilha, porque eu acho que a iconografia, a historiografia de guerra, ela como fato histórico inesgotável, porque existem muitos relatos que ainda não foram escutados, que não serão escutados porque as pessoas não vão falar e as pessoas que vivenciaram aquilo já partiram, né? A gente já tem praticamente 80 anos de Segunda Guerra Mundial. E dentro dos que falaram, que relataram, existe também a questão de um fato e várias pessoas com pontos diferentes, sobre olhares diferentes sobre o mesmo fato histórico, né? Mas super recomendo, se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro, porque acho que soco no estômago, mas muito bom, tá bom? E outra leitura que eu fiz foi esse aqui que eu estou, Último Adeus, inclusive eu gravei trecho de livro. Cynthia Undy, ela fala nessa obra que não é biográfico, não é autobiográfico, apesar de ela ter perdido um irmão jovem, e o seu irmão partiu, né, com o Sul, e eu gosto muito dessa temática. Emily Durkheim foi um teórico, sociólogo, filósofo, que decorreu muito sobre esse tema, né? Eu acho que todos sabem que o Sul é uma anomia, é o estado extremo
do ser humano. A psiquiatria diz que o ser humano ele está fisicamente preparado para lutar, para viver, e que a instância de desistir é o último momento. E aqui vai contar a história desses irmãos, Tilex, e eu pensei que era um diário escrito pelo menino e a menina lia, mas ao contrário. É ela escrevendo o diário, falando da perda do irmão, dos pais, o divórcio, a retomada de vida. Gostei, mas penso que é um diário que, na narrativa ficcional, foi escrito por uma jovem saído da adolescência, entrando na vida adulta para falar disso. E a escrita, ao meu ver, não tem essa pegada tão adolescente, é adulta. Então, acho que a escritora foi boa e feliz na escrita do livro, mas acho que ficou ainda. Como é que eu posso dizer? Ficou escrita muito adulta. Acho que o olhar desse diário, para mim, se encaixava mais com a mãe do que com a irmã. Mas eu gostei, eu gostei. Eu fiz trecho de livro e fiz marcação aqui para ler para vocês. E diz assim: nesse sonho que eu estávamos escalando rochas, algo que nunca fizemos na vida real. Certo, não estamos escalando por diversão. É o que concluo ao ver que estamos sem cordas e presilhas, escalando um abismo. Um abismo de pelo menos 150 metros. Que divertido! Não conversamos nesse sonho. Nós nos concentramos em subir. Mas com que eu me lembre de abismo e sanidade, de a princesa prometida, o céu azul, sem fim acima de nós, o mar sul quebrando abaixo de onde estamos. Mas não há André o gigante para nos levar para cima. Não temos cordas para subir, temos que seguir por nós mesmos. A cerca de 6 metros do topo, a pedra em que estou me apoiando escapa. É muito bom. Eu me preocupo um pouco com esse tipo de narrativa para não romantizar a ideação sul, mas super recomendo. Meio melancólico, triste, mas bom, necessário. E li Deuses Americanos, Sombras, volume 1. E aqui eu vou ver a história de algumas histórias. E nessas histórias a gente vai ver a história do herói Sandor, que é um ex-presidiário que perde a mulher um dia antes dele sair, de entrar em liberdade. Ele é contactado por um mafioso que quer ele como segurança, e ele aceita esse trabalho. E tem outras histórias, como a história de um taxista vindo de Oman, que está em Nova York e não está conseguindo êxito nas vendas, é explorado pelo cunhado, a esposa e os filhos, a família distante a Oman, e ele tem uma aventura, uma afetiva. Aí veja a crítica ali do quadrinista em relação a algumas questões, né, de você viver num regime muito opressor, e quando você é posto em liberdade, você age diferente. E gostei muito. E para finalizar, eu vou falar de um livro que eu resenhei, Anne Frank, o outro lado do diário, que foi escrito por Mipe. Mipe foi amiga da família Frank, ajudou a mantê-los no anexo durante 2 anos e um mês. E eu fiz a resenha e tá bem legal. Então deixa aí a dica, mas para vocês lerem, para vocês assistirem. E gostei porque, que para quem lê o diário como eu, é um olhar de alguém que estava fora, ajudando as pessoas que estavam dentro do anexo. E tem um ponto que eu não falei na resenha, mas que vale frisar, é que a MIP ela fala naquele período de perseguição antissemítica, da obrigação que os judeus faziam dos alemãos em relação aos judeus, mandando eles escreverem carta para falar que estavam bem no campo. E dentro da escrita holandesa, no caso, os judeus eles faziam códigos e trocadilhos com palavras para mostrarem que aquilo não era verdade, que era uma farsa. E achei muito bom citar isso aqui, porque
Foi um período muito terrível, né? E eu gosto muito de ler história de guerra, antissemitismo também, e acho que é uma leitura sempre necessária, válida. Quanto mais a gente lê sobre a Bárbara, é importante para que a Bárbara não se repita. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. E agosto passou, mas bora lá setembro e bora ver o que, é que a gente consegue ler até o final do ano, tá bom? Obrigada para quem assistiu. Até a próxima. Quem quiser comentar, fica à vontade. Tchau. Gratidão.